Capacidades adquiridas não são suficientes para pregar tua palavra. Eu realmente sou carente do poder do alto, para que minha boca, meu coração, minha alma seja canal do teu Espírito. O que as pessoas precisam aqui nessa igreja, nessa eclésia, nessa comunhão, não é de uma palestra, mas elas precisam ver Jesus. Elas precisam ser tocadas por Cristo. Não é da minha voz que elas precisam, não é da minha capacidade que elas precisam de Ti, Senhor. Então que tudo que há em mim não te atrapalhe, mas colabore contigo. Que minha mente, meus conhecimentos, minhas capacidades sejam purificadas em Cristo, para que elas possam ouvir a voz do Supremo Pastor e seguir e obedecer. Sendo assim, Espírito Santo, me cobre com teu poder e santifica minha vida. Que meu coração seja cheio de amor do teu Espírito, não de crítica, mas de amor, para que o Senhor possa cumprir todo o teu plano na vida dessa igreja, Pai. Que eu seja teu instrumento, que eu seja teu servo, que eu seja teu amigo, que eu seja teu discípulo, que eu seja canal do teu Espírito Santo. E os que creem, digam amém. Olha só, gente, eu quero desafiar você e eu quero pregar em 40 minutos. Pode deixar ligado o sonzinho aí gostoso. Vai trocar de música, né? Já está ligado? Eu quero convocar a sua energia para você prestar atenção, porque eu vou abrir a Bíblia, nós vamos falar sobre esse tema. Trabalho sim, exaustão não. Por que isso? Porque a gente está na série de Plano da Vida Extraordinária. Um dos temas aqui dentro é trabalho. A gente não está seguindo necessariamente a ordem do que está aqui no planejamento, mas nós estamos andando na ideia da Bíblia sobre planejamento, para que você vá tirando ideias, para que você vá tirando insights, dicas do Espírito, dicas espirituais, para que você possa planejar de maneira mais poderosa a sua vida em 2026. Então, você faria muito bem se você anotasse as coisas quando você vem para o culto, mas eu não posso exigir isso de todo mundo. Eu sei que tem muita gente aqui nessa igreja que vem com caneta, papel, lápis, etc. e anota. Eu sei que várias pessoas fazem isso. Você faria bem se você fizesse isso também. Mas não é uma lei. É uma recomendação. Só que especialmente nessa série de mensagens tratando sobre o plano para 2026, seria imprescindível para o ano de 2026 para você viver coisas novas. As dificuldades que você viveu no ano de 2025 têm a ver com o que você planejou ou deixou de planejar em 2024. Quando a gente planeja de acordo com a graça de Deus e confia nele, Ele faz coisas maravilhosas na vida da gente. Mas quando a gente não planeja as coisas com a graça dele, a gente colhe frutos difíceis. A maior parte dos nossos problemas tem a ver com a gente não incluir Deus na nossa vida. E depois, como eu digo, não adianta pular 7 ondas. Depois não adianta usar roupa íntima de baixo amarela. As coisas não vão funcionar. E eu posso garantir para você que não vai funcionar. Aliás, se você colocar roupa amarela, você está lascado, porque você vai ter contra você o Criador do universo. E você não quer isso para a sua vida. Então pare com essas crendices brasileiras.
Pare com isso, porque isso entristece o Espírito Santo e ele bloqueia você. Não faça isso. Não confie na cor branca no fim do ano. Pode até usar branco, porque é uma cor que todo mundo usa. Mas não confie que você vai usar branco ou vai para a praia pular 7 ondinhas e as coisas vão mudar na sua vida. Se você imaginar assim, Deus vai ficar contra você. Não porque Ele quer estar contra você, mas porque você está se pondo contra Deus, indo atrás de crendices, de idolatria, de coisas que são misticismo da mente caída, sem Deus. Se você de verdade quer que a sua vida experimente a bênção, a graça e a presença de Deus em 2026, nos seus planos, planeje de acordo com os princípios do Espírito Santo, planeje de acordo com a Bíblia. É disso que nós estamos tratando aqui. E hoje eu quero falar sobre isso, que tem a ver com trabalho. Porque um dos assuntos do plano é seu trabalho. Uma das principais coisas na sua vida e na minha é o nosso trabalho. A gente gasta mais tempo no trabalho do que dentro de casa. Todo dia. Trabalho é uma coisa muito importante, criada por Deus. Deus abençoa o trabalho. Deus está com quem trabalha. E Deus não ajuda quem não trabalha. Deus abençoa quem trabalha. Mas, ultimamente, e a gente, quando fala ultimamente, eu estou me referindo a tempos nessa vida, tem muita gente trabalhando, mas pouca gente descansando. As pessoas da nossa geração são as pessoas mais cansadas de todas as gerações. A gente nunca viu gente tão cansada, tão estressada, tão angustiada do que na nossa geração. É uma geração de gente cansada. Infelizmente, todos estão correndo atrás de produzirem mais, de acumularem mais, de conquistarem mais, mas poucos estão descansando, de verdade. A internet foi uma pegadinha, porque quando a internet chegou, ela prometia, olha, você vai trabalhar menos. Você vai poder trabalhar de maneira mais veloz, então você vai trabalhar menos. Essa era a promessa da internet. Mas a internet chegou e foi uma grande mentira, uma grande pegadinha, porque as pessoas pararam de trabalhar das 8 às 5 da tarde ou das 9 às 6 e estão trabalhando até 3 horas da manhã, viram à noite, 1 hora, 2, 3, etc. Não tem mais horário. Quem trabalha numa empresa, o chefe se sente na liberdade de mandar mensagem meia-noite. Tem gente trabalhando além do horário comercial, vamos dizer assim. Então é uma geração muito corrida, é uma geração muito correndo atrás de produtividade, mas uma geração que não descansa. E eu não estou pensando nos vagabundos. Porque toda geração tem os moles, tem aqueles que não gostam de trabalho. Eu não estou pensando nesse, eu estou pensando em gente que trabalha. Será que a gente tem que trabalhar indefinidamente? E pior, tem gente que acha bonito estar cansado. Tem gente que coloca o trabalho na frente da família. Ah, eu estou trabalhando. Tem maridos que quando alguém da família liga, nem atende o telefone. E aí chega em casa, a mulher ou o marido fala, olha, eu te liguei, fala, eu estou trabalhando. Se perdeu nas prioridades. Tem muita gente assim. Então, trabalho é um assunto mega importante para a gente. Muitíssimo obrigado, Bia. Eu sei que você ia levantar aí. Você é filha da sua mãe mesmo. Tem muitos dons positivos. Eu estou emocionado, gente. É brincadeira, eu tenho um canal lacrimal entupido. Muito bem. Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 23. Eu quero andar aqui. Deixa a sua Bíblia aberta em Provérbios capítulo de número 23. Você vai aprender muita coisa hoje.
E eu espero no meu coração que você tire ideias para escrever planos espirituais no seu planejamento, para que a sua vida seja diferente em 2026. Não adianta esperar que a sua vida seja diferente se você não faz coisas diferentes. Não adianta esperar que 2026 traga coisas diferentes se você não muda, se você não faz coisas diferentes. Não dá para plantar semente de goiaba e esperar colher laranja. Tem gente que todo ano planta um tipo de semente na vida e quer colher coisa diferente. Quer colher uma coisa diferente em 2026? Plante uma semente diferente. Provérbios 23 foi escrito pelo sábio Salomão. Agora, olha só, preste muita atenção nisso, porque eu vou passar rapidamente, mas não superficialmente, sobre quem vai falar conosco em Provérbios. O texto que eu vou ler, de fato, da nossa mensagem, está no versículo 29 do capítulo 22, versículo 4 e 5 do capítulo 23. Mas a ideia de trabalho sim e exaustão não, eu tirei de dentro do versículo 4 e 5 do capítulo 23. Só que o capítulo 22 e capítulo 23 de Provérbios é uma coletânea, como o próprio Salomão chamou de coletânea dos sábios. Se você olhar, por exemplo, o versículo de número 17 do capítulo 22, diz assim: preste atenção aos ditos dos sábios. Preste atenção aos ditos, aos provérbios dos sábios. Então veja que no capítulo 22 e no capítulo 23, Salomão reuniu o que ele mesmo chama de ideias, de provérbios, de insights, de coisas profundas e espirituais dos sábios. E quando fala sábio na Bíblia, não está falando da sabedoria deste mundo, está falando da sabedoria de Deus, de maneira prática, que pode ser vivida neste mundo. E Salomão reuniu provérbios e escreveu capítulo 22 e 23. Mas uma coisa interessante sobre provérbios 22 e 23 é que momento de vida Salomão estava vivendo. Quando você vai ouvir alguém, você precisa necessariamente saber que tipo de vida vive aquela pessoa. Porque uma pessoa não pode te dar conselho daquilo que ela não vive. Eu não posso pregar para você aqui na frente se eu não estou disposto a viver o que eu prego. Eu, no mínimo, seria um hipócrita. No máximo, eu seria um enganador. Mas pela graça de Jesus eu não sou nenhuma coisa e nem outra, e não é pelo meu empenho, é pela graça de Cristo que Ele tem me dado força para falar, pregar e viver o que eu ensino. Se você não quer ser uma pessoa hipócrita, viva o que você prega. E isso vale para todas as áreas da sua vida. E Salomão é um sujeito que lá em Reis, eu não sei se você lembra, mas quando Deus disse para ele assim, pede o que você me quiser, o que Salomão pediu? Sabedoria. Sabedoria. Tem gente que acha que precisa de mais dinheiro. Salomão achava que precisava de sabedoria. Tem gente que acha que precisa de mais saúde. Salomão achava que precisava de mais sabedoria. Tem gente que acha que precisa de mais pessoas. Salomão achava que precisava de mais sabedoria. E eu concordo com ele. Porque sabedoria vivida na prática traz todas essas coisas para a nossa vida. Traz saúde, traz boas pessoas ao nosso redor, traz prosperidade, traz a bênção de Deus. Então eu concordo com Salomão. Agora, que momento de vida Salomão vivia? Porque veja bem, Salomão não terminou bem.
É triste falar o que eu estou falando. Salomão, ele deixou a fé, infelizmente. Eu não sei o que foi da vida dele no final, na relação dele com Deus, mas Salomão se perdeu no final. Só que quem escreve o livro de Provérbios, especialmente capítulo 22, 23, e reúne os ditos dos sábios, é um Salomão que está no auge. É um Salomão que está no topo. É um Salomão que está vivendo o melhor momento da sua vida. Salomão já tinha pedido sabedoria. Salomão governava um reino estável, não tinha grandes problemas no reino dele. Era reconhecido internacionalmente como o homem mais sábio da face da terra. Imagina, era um sujeito que era um influenciador internacional. Se a gente pegasse Salomão daquela época e transportasse para hoje, Salomão ia ter milhões de milhares de pessoas no seu YouTube. Salomão ia ser um influenciador, porque ele já era isso. Lá em 1 Reis 3,9, não precisa abrir não, mas lá fala que a fama de Salomão e da sabedoria de Salomão tinha chegado além das terras onde ele vivia. A própria rainha de Candace veio lá da África só para conhecer Salomão e observar o seu reino. Só para ver como é que ele fazia as coisas, porque ela tinha ouvido falar da sabedoria de Deus na vida daquele homem. Salomão dirigia uma corte cheia de conselheiros sábios, diplomatas, jovens sendo preparados para a liderança. E é nesse ambiente de sabedoria que Salomão escreve Provérbios 22 e 23. Salomão está escrevendo para jovens. Salomão está escrevendo para administradores, para diplomatas, para prefeitos, para gente de ponta, de liderança. E Provérbios 22 e 23 é um material de treinamento. No meio dessa turma de jovens líderes, Salomão tinha o seu filho de carne. O próprio filho de Salomão estava no meio da turma que ele treinava. Por isso que você encontra lá ele falando, filho meu. Porque no meio dessa turma de diplomatas e líderes, e administradores e governantes, estava o filho dele. Ele estava ensinando e treinando o seu próprio filho para a vida, para viver na sociedade, para estar ocupando um lugar de ponta. Eram jovens da corte, eram príncipes, futuros administradores. Todo mundo estava lá ouvindo Salomão. Salomão está literalmente ensinando como sobreviver na vida pública, na sociedade. Como é que você faz para sobreviver e sobreviver bem? Como lidar com o dinheiro, é o que Salomão vai falar. Como lidar com o poder, como lidar com as tentações, como lidar com as pessoas influentes, de renome. Salomão vai ensinar aquela turma como lidar com a comida, como comer diante dos reis, de pessoas importantes, como lidar com as riquezas, como lidar com a disciplina dos filhos, com as más influências, com pessoas ruins ao redor, como lidar com a prostituição, com a sexualidade. E essas coisas que eu estou falando aqui era o que Salomão estava ensinando. E isso é assunto para treinar as pessoas. Salomão queria treinar as pessoas para viver uma grande vida. Não é isso que você deseja viver em 2023? Algo diferente, melhor e uma grande vida? Não é isso que você deseja para 2026? Eu quero algo maravilhoso de Deus em 2026. Eu não posso continuar igual. Como a minha mulher coloca sempre, cada culto que eu ouvi isso quando ela nem era minha esposa. Ela dizia, quando eu vou ouvir a palavra,
Você viu que eu guardei isso, né? Eu aprendo muito com ela. Às vezes ela fica falando assim, o que você aprende comigo? Um monte de coisa, estou te dizendo uma. Ela ora e ela fala, Senhor, eu estou indo para o culto, eu quero entrar de um jeito e eu quero sair melhor. Todo culto que eu vou, eu quero melhorar, eu quero expandir, eu quero progredir. Gente, isso significa fazer parte do reino de Deus. Melhorar sempre, progredir sempre, avançar sempre, em nome de Jesus. Amém, não? Deus quer que a sua vida avance. Salomão escreve cercado de luxo. E Salomão está cercado de luxo, mas ele alerta para o perigo do luxo. Salomão estava vivendo com riquezas incontestáveis. Era o homem mais rico da face da terra. Não tinha ninguém mais rico que Salomão. Ele vivia no meio dos banquetes, alianças políticas, esposas e concubinas. Naquela época podia, não vai você achar uma concubina aí, hein? Ele vivia no meio da influência mundial, exatamente por estar rodeado, presta atenção, exatamente por estar rodeado do que destrói. Muitos líderes e muitas pessoas. Então Salomão faz um alerta. Não deixe, esse é o alerta que nós vamos trabalhar hoje. O alerta é, não deixe-se enganar pelas riquezas, pelas paixões e pelos excessos. Diga isso para si mesmo, não deixe se enganar pelas riquezas, pelas paixões e pelos excessos. É isso que Salomão, em síntese, queria evitar na vida dos seus ouvintes. Trabalho, sim. Exaustão, não. Provérbios 23, Salomão reflete o que ele próprio viu na sua vida e ao redor da sua vida, em muitas pessoas. E ele ficou esperto. Porque o que acontece com o seu vizinho pode também acontecer com você, se o Senhor não te guardar e se eu não me guardar. Não seja tola, mas seja sábio. Tudo de ruim que acontece com alguém também pode acontecer com você e comigo. E tudo de bom que acontece com alguém também pode acontecer com você e comigo. Mas que o Senhor nos guarde do ruim e do caminho mau. Provérbios 23, ele fala do que ele viu na vida dele, ao redor dele. E o que ele viu? Ele viu manipulação, corrupção, ele viu falsos amigos, ele viu bajulação, puxa-saquismo, ele viu amantes perigosas e amantes perigosos, ele viu sedução do poder, ele viu autodestruição de pessoas orgulhosas. Salomão está dizendo, eu sei onde tudo isso pode terminar. Fuja disso. Fuja. Salomão sabe que decisões internas, diga decisões internas, moldam o seu destino. Diga para o seu vizinho, eu não gosto de fazer muito isso, mas hoje pede. Diga para o seu vizinho, olha, suas decisões internas vai moldar o que você vai viver, o seu destino. Normalmente, gente, a gente pensa que alguma coisa precisa acontecer fora da vida da gente, da gente.
A gente normalmente quer mudança fora da gente. Mas o que vai realmente levar a sua vida para algo bom ou para algo ruim são as decisões internas que você toma. A sua decisão interna molda o seu destino. Você está vivendo hoje o fruto das suas decisões internas o ano passado. Ou melhor, durante todo o 25, 24, etc. e tal. Quer mudar 2026? Mude as suas decisões internas. Decida coisas boas internamente, com a ajuda de Deus, e Ele vai prosperar o seu caminho. A verdade é a seguinte: é de dentro para fora, e não de fora para dentro. A gente fica esperando que a mudança ocorra fora para a gente ficar feliz. Está tudo errado. Primeiro você toma decisões internas e isso vai mudar a sua história em 2026. Muitos conselhos do capítulo 23 têm a ver com o coração, com a disciplina, com a sobriedade, com a capacidade de dizer não. Ah, eu não sei dizer não. Mude isso em 2026. Como é que você espera ir para 2026 fazendo do mesmo jeito que você fez em 2025, não sabendo dizer não? E Salomão diz que a gente precisa aprender a dizer não. Dizer não muda muita coisa. Você fica menos cansada quando você diz não. E por que eu falei cansada e não cansado? Porque eu estou falando com as mulheres. As mulheres estão esgotadas. E sabe qual é o problema? 2. Eu vejo 2 grandes problemas na vida das mulheres, em geral. Tem muito mais. Mas eu vejo 2 grandes problemas na vida das mulheres. Primeiro, elas acham que são responsáveis por tudo. E meu coração se compadece de vocês, mulheres. Porque vocês, mulheres, foram formatadas pelo Criador para ajudar. Nós, homens, fomos formatados para fazer. Vocês, mulheres, foram formatadas, criadas pelo Criador, pelo Rei do Universo, para ajudar. Só que o pecado entrou e ela acha que tem que ajudar até o Corinthians, o Palmeiras, o São Paulo. Elas acham que tem que ajudar o mundo. E elas se sentem culpadas e pesadas e sobrecarregadas. Esse é um grande problema, uma distorção que o pecado trouxe para a vida da mulher. E eu sinto compaixão. Então, se o marido não vai bem, é ela que se sente culpada. Se o marido está com mau hálito, ela se sente culpada. Se a camisa dele está amassada, ela se sente culpada. Se vai receber visita e a almofada está torta, ela se sente culpada. Se o filho tira nota baixa, ela se sente culpada. Se o carro bateu, ela se sente culpada. Se ela bateu, ela também se sente culpada. Se bateram nela, também a culpa é dela. Se caiu um avião no carro, a culpa é da mulher. É assim que a mulher se sente. E eu não estou aprovando, eu estou dizendo que isso é uma distorção. A mulher tem minha compaixão, eu não vou pregar sobre mulher, mas é mais ou menos isso. O segundo problema da mulher é que ela não diz não. Por quê? Por causa da distorção. A mulher foi criada para ajudar. Se eu fui criada para ajudar, como é que eu vou dizer não? Oh, pode me ajudar aqui? Pronto. A mulher vai se descabelar para ajudar quando ela ouve essa frase. Você pode me ajudar aqui? Eu sou casado com uma mulher maravilhosa. E aí, às vezes, ela está fazendo uma coisa, e eu falo com ela alguma coisa que não é para fazer naquele momento. Ela está fazendo uma coisa e eu falo, você pode pegar não sei o quê. Ela se perde porque ela já quer terminar o que está fazendo e pegar o que eu pedi. E ela fica estressada dentro dela. E agora eu aprendi a fazer o seguinte:
às vezes eu tomo muito cuidado. Quando eu vejo que ela está fazendo, nem sempre eu consigo, mas às vezes quando eu vejo que ela está fazendo alguma coisa, e ela está focada em fazer alguma coisa, está aí uma coisa difícil para a mulher, focada em fazer alguma coisa. A mulher está focada em fazer 1000 coisas. E aí, sabe o que eu faço? Eu olho, eu vejo que ela está, eu seguro, eu espero para pedir na hora certa, porque eu sei que vai sobrecarregar a alma dela. Nem sempre eu consigo, às vezes eu dou umas gafes. Mas vamos seguir em frente. Aprenda em 2026 e coloque no seu plano dizer não. Posso ouvir as mulheres? Eu errei profundamente, porque pelo amém das mulheres eu devo ter errado na minha fala. Posso ouvir amém das mulheres? Eu acertei sim ou não? Me ajude, pelo amor de Deus. Ah, muito bem. Olha só, para Salomão, o pacto sempre era com Deus. Eu estou falando de um Salomão que amava a Deus nesse momento e que estava vivendo o melhor da sua vida. Para Salomão, tudo era um pacto com Deus. Salomão ensinava sabedoria dentro da teologia de Israel, dentro da lei judaica, do que Deus deu para Moisés. Ele falava sobre o temor do Senhor como fundamento de tudo, base de tudo. Ele fala de uma vida moral como resposta ao pacto. Se eu sou de Deus, eu tenho que viver uma vida moral. Salomão fala de disciplina como expressão de amor. Eu vou ser disciplinado na minha vida porque eu amo Deus. É assim que pensava Salomão. Eu vou fazer as coisas excelentes porque eu amo Deus. Mesmo quando Salomão falava de dinheiro ou de trabalho, tudo estava conectado à vida com Deus, a vida diante de Deus, a vida que inclui Deus. Sendo assim, irmãos, eu quero ler com você Provérbios 22, 29, 23, 4 e 5. Vamos lá, 22, 29, 23, 4 e 5. 22, 29, ele fala que está falando de trabalho. E ele diz assim: vê um homem perito. Você já observou alguém habilidoso? A minha versão diz: vê um homem perito, especialista no seu trabalho, ele servirá aos reis e não a pessoas obscuras. Você já observou alguém habilidoso em seu trabalho? Ele se apresentará diante de reis e não se apresentará diante de gente desconhecida. Quem tem habilidade tem destaque no seu trabalho. Quem faz com dedicação, com zelo, com paixão, com amor, com seriedade, com competência. Quem procura conhecimento, quem vai atrás de habilidade, quem procura olhar para si e dizer, eu preciso melhorar. Esse tipo de pessoa, esse tipo de gente que trabalha com um especialista, que sabe o que está fazendo, tem sabedoria e tem conhecimento, esse tipo de gente vai fazer o seu trabalho diante de reis. Aí você olha para você e fala assim, mas eu não estou fazendo o meu trabalho diante de reis, ainda. Se você se dedica e é perito, é habilidoso, habilidosa, experiente, se você cresce, quer seja como trabalhadora da casa, quer seja como trabalhador do reino, quer seja como trabalhador na empresa, no comércio, no seu negócio digital, no seu negócio físico, não importa. Trabalho é trabalho. E não importa se você é trabalhador do reino como eu, que estou 100% dedicado ao trabalho do reino, ou se você é um chefe de RH, ou se você é um dentista, ou se você é um influenciador de YouTube, não importa o seu trabalho, tudo é trabalho. E se você é bom no que faz, se você é excelente no que faz, você vai trabalhar para os reis.
Aqui tem um pintor que eu considero excelente. Fica de pé, Jefferson, desculpa. Isso mesmo, glória a Deus, não é você mesmo não. Olha só, esse sujeito é pintor. Já pintou minha casa, já pintou a casa do Wilson, já pintou alguém mais aqui? Deixa eu ver. Não. Mas olha só, ele é tão chato, e quando eu digo chato, entenda perfeccionista, entenda excelente. Obrigado, Jefferson. E já ficou um comercialzinho, né, cara? De quebra, sem querer acabei fazendo um merchandising. Ah, depois já sabe, né? Brincadeira. Olha só, gente. Presta atenção. Quando você é excelente, você tem destaque. Por que eu lembrei do Jefferson? Porque ele é minucioso. Quer ver? Eu estou aqui falando do Jefferson, mas olha lá. Está lá o Wilson, lá atrás. Estou certo ou estou errado? Certíssimo. Estou certo ou estou errado, Arlete? Para ver quem manda lá na casa, né? Certíssimo. O sujeito é chato. Estou certo ou estou errado? A esposa dele, Maria. Estou certo. O cara faz um trabalho excelente e aí ele pinta casas diferentes. Muito bem. Olha, gente. Versículo de número 24, todavia, do capítulo 23, agora capítulo 23 de Provérbios, versículo 4 e 5, Salomão nos chama a atenção e nos faz uma advertência, como quem diz, tome cuidado. Tome cuidado. Eu fiz um pano de fundo para você saber quem é que está falando sobre isso. É o rei Salomão, no melhor momento da sua vida. Ele pode falar, ele sabe dos perigos. Ele provou coisas difíceis na vida dele. O Espírito Santo pegou isso tudo, juntou num homem, e agora pelo Espírito Deus está falando com a gente. Amém? Sim ou não? Amém. Verso 4 diz assim: não se esgote perseguindo riqueza, seja inteligente o bastante para parar. Depois eu leio ali. Se você fizer os seus olhos correr atrás de riquezas, elas já não estarão mais ali, porque a riqueza certamente criará asas, como uma águia, voando pelo céu. As riquezas, anterior, não esgote as suas forças tentando ficar rico, pare de pensar nisso. Na verdade, a palavra pare, seja sábio, a palavra hebraica aí, eu até busquei a palavra hebraica para pare e tenha discernimento, seja sábio, é shadal. Shadal no hebraico significa cesse, pare. Ou seja, o que Salomão está querendo ensinar é o seguinte: não fique esgotando a sua energia, correndo atrás de ficar rico. Ele está dizendo, saiba quando parar, saiba quando descansar. Trabalho sim, exaustão não. Diga lá. Trabalho sim, exaustão não. Olha aqui. Trabalho sim aqui desse lado, exaustão não desse lado. Vamos lá. Trabalho sim, exaustão não. A exaustão ganhou porque tem mais gente desse lado aqui, mas vamos fazer uma força, vai lá. Trabalho sim, exaustão não. E isso é muito bom porque, para ficar bem claro, que a igreja PECs e os pastores e liderança dessa igreja acreditam no trabalho, e trabalho excelente, mas não na exaustão. Não a ponto de não ter autoestima para descansar, para dizer não, chega, vou parar. Para tirar férias. Ah, pastor, eu não tenho dinheiro para tirar férias. Tira férias sem dinheiro. Fica em casa, come pipoca. Pipoca de manhã, pipoca no almoço, pipoca na janta. Mas não vai para o trabalho. Esse é um problema das pessoas. As pessoas acham que tirar férias, elas têm que ir para a Suíça, igual aquele pessoa lá da internet. Aí se eu não posso ir para a Suíça, então eu também não paro, não tiro férias. Tira férias e fica em casa.
põe o maiô, não o biquíni, né? Põe o maiô e vai tomar sol no telhado. Compra uma piscininha inflável, daquela que se dá banho nas crianças de 8 meses, e finge que você está na praia do Caribe. Dá um mergulho lá, minha irmã. Pare. Diga comigo, saiba parar. Saiba descansar. Trabalho sim. Vamos trocar porque eles estão perdendo de vocês, eu acho. Vamos trocar, olha só. Trabalho sim. Infelizmente, embora vocês sejam mais, vocês perderam. Mas a gente faz melhor junto. Trabalho sim, exaustão não. Amém. Aprenda essa lição. 3 coisas importantes para a gente destacar nessa fala de Salomão, para você carregar para sua casa, para você tirar ideias para preencher o seu plano quando o assunto é trabalho. Primeiro, trabalho é bênção, exaustão é alerta. Trabalho é bênção, diga. Exaustão é alerta. Você está sentindo-se esgotada? É um sinal de alerta. Você está no caminho errado. Você está se sentindo esgotado, como a imagem dessa menina? Você está assim, você já acorda cansada? Você já acorda cansado? Você precisa revisar a sua vida. E o plano de vida extraordinário é um bom momento para você revisar sua vida. Se você está caindo pelas beiradas, já acorda cansado, não tem ânimo para fazer academia, correr, andar. Se você fica dizendo para si mesmo, segunda-feira eu começo, e aí o ano de 2025 é feito só de segunda-feira, né? 365 segunda-feiras. E nunca começa. Trabalho é bênção. Deus, olha só, gente, Deus nos chamou para trabalhar, mas não para nos destruirmos. Quando o trabalho tira tudo de você, está na hora de rever. Se você não tem paz, não tem alegria, rouba de você o casamento, a comunhão, a igreja, o ministério, rouba a sua saúde. Isso não é bênção. Você está fora do guarda-chuva da bênção. Se você está comprometendo o teu casamento, tua saúde, teu ministério, a tua igreja, a tua vida com Deus, tua paz, tua alegria, você está fora da bênção. É simples, olhe para isso e fala, Senhor, me ajuda a consertar isso. A exaustão é um aviso para a alma. Quando você está assim, caindo pelas beiradas, quando você está cansada demais. Porque veja, gente, eu gosto de dizer isso, eu dizia isso nas minhas mentorias, eu digo isso na minha pregação cristã. O trabalho foi feito para cansar, mas não para estressar. Eu posso trabalhar até cansar. E como é que eu resolvo o cansaço? Eu descanso. Quem está trabalhando e cansando, quando descansa, descansa. Mas se você está se estressando, você está acrescentando no seu corpo um monte de toxina ruim. E aí, não adianta ir para a Suíça, não adianta fazer cruzeiro, não adianta viajar para a Noruega, para os Estados Unidos, não adianta mudar de mulher, não adianta mudar de homem, não adianta mudar de igreja, não adianta mudar de pastor, você não ficará descansado ou descansada. O que descansa você é você aprender a equilibrar sabiamente a tua vida. Dizer não. Trabalho é bênção, mas a exaustão é um alerta, é uma sirene.
Você está ultrapassando o que Deus pediu de você. Não ultrapasse o que Deus pediu de você. Deus pediu para mim e para você para trabalharmos, não para nos destruirmos. Segundo, antes de ir para o segundo, deixa eu fazer uma perguntinha para ajudar você. Seu trabalho está construindo você ou destruindo você? Seu trabalho está construindo você ou está destruindo você? Pensa nisso. Ok? Você sabe. Segundo, então primeiro, o trabalho é bênção, exaustão é um alerta. Segundo, o problema não é o trabalho. Aí você vai pensar assim, então o problema é meu trabalho? Não, o problema é você. O problema sou eu, que não tenho limites. O problema não é o trabalho, o problema é a motivação errada. Escute isso, o problema é motivação errada. Diga, o problema não é o trabalho, é a motivação errada. Olha, eu vou fazer umas perguntas para você pensar. Não estou ajudando? Então olha só, ouça a pergunta. Será que você anda trabalhando por medo? Você trabalha porque você tem medo. Medo de que vai faltar, medo de não conseguir, medo de que eu vou perder, medo. Você trabalha por medo? Ou por vocação? Segundo, você trabalha para ficar rico? A ordem de Salomão é, versículo 4 aí diz, não se esgote. Deixa lá, Léo. Léo, deixa lá para a gente o versículo 4 do capítulo 23. Não se esgote. Diga essa fala. De novo. De novo. Não se esgote. Diga para a pessoa do seu lado. Não se esgote. Não é não trabalhe. Tem gente que insiste, sai do culto aqui e acha que eu estou dizendo para não trabalhar. Eu não estou falando para não trabalhar. Eu comecei dizendo que você tem que ser excelente no seu trabalho. Sim ou não? Sim. Não comecei falando isso? Sim, mas seja excelente, mas fique vivo. Seja excelente, mas fique vivo. O que adianta você ser um excelente morto? Aí eu vou lá na tua lápide, toda a igreja PEX vai lá, eu pego a Bíblia e digo, aqui jaz, irmãos, uma mulher excelente. E eu vou pregar no enterro dela. Ela foi uma pessoa excelente, mas morreu. Será que você está trabalhando para ficar rico? Pare com isso. Salomão está dizendo, não esgote a sua força querendo ficar rico. Trabalhe porque você gosta do trabalho. Trabalhe porque você tem prazer em oferecer o que você tem. Trabalhe para entregar para a pessoa soluções que elas precisam. Trabalhe para ajudar a vida do outro a ficar melhor e mais fácil. Mas não trabalhe para ficar rico. Isso não é uma meta. Se você trabalhar para ficar rico, você está fora do guarda-chuva da bênção. Salomão está dizendo, não faça isso. Esquece esse negócio de riqueza. Riqueza é resultado, gente. Sim ou não? Será que você trabalha para acumular? Eu quero um barco, uma casa na praia, uma casa na montanha, 10 milhões na conta. Você está trabalhando para acumular cada vez mais, é isso? Para juntar, feito tio Patinhas? Não trabalhe para juntar. Se isso fosse bíblico, ajuntar para si, fazer montanhinha, se isso fosse bíblico, Jesus não teria dito, dai e ser-te-á dado. Diga. A Bíblia fala para dar, não para amontoar. Será que você trabalha por comparação? Eu sou melhor que o outro. Eu vou fazer melhor que ela. Eu vou ser melhor que ele. Ele fez X, eu vou fazer X ao cubo. Será que você trabalha por orgulho? Vou mostrar quem eu sou. Será que você trabalha para provar o seu valor? Eles vão perceber que eu tenho valor. Não trabalhe para provar o seu valor.
Trabalhe porque você sabe fazer alguma coisa. E porque você gosta disso. Será que você trabalha para competir com alguém? Não vou. Trabalho que parece um cabo de guerra. Não é à toa que você está estressada. Não é à toa que você não tem humor, não tem vida com Deus, não exerce ministério, não leva a vida leve. Tem gente que já parou de sorrir. O máximo que sorri é o seguinte. Aí você fala, você não está sorrindo? Estou lá dentro, mas bem no fundo eu estou sorrindo. Estou fazendo uma força para sorrir. Olha minha cara de sorriso e feliz. Parece mais que eu estou sentado em outro lugar. A glória pega rápido, né? Fazendo força. Pare de fazer força, irmão. Trabalhe porque você tem algo a oferecer e você gosta de fazer isso. E para quem você está fazendo? Ah, não faço isso. Então muda de trabalho. A motivação errada gera um ritmo insustentável. Motivação errada vai colocar você num ritmo insustentável. Você não vai aguentar. Vai ter um pife. Quem trabalha para impressionar sempre vai se achar insuficiente. Quem trabalha para ser aceito nunca tira férias. Não posso tirar férias. Se eu tirar férias, outro ocupa o meu lugar. Não posso. Opa! Glória a Deus. Terceiro e último. Quer que eu pare antes de falar o terceiro? Sim ou não? Tem que parar, gente. Olha só, sabedoria. Terceiro, sabedoria é saber dizer basta. Diga, sabedoria é saber dizer chega. Saiba quando parar. Saiba quando tirar férias. Saiba quando descansar. Saiba quando dizer não. A Bíblia diz aqui, tenha sabedoria para mostrar discernimento e discernimento para dizer chega. Agora é hora de eu descansar. E aí, irmão, que hora você para de trabalhar? Não, eu não tenho horário. E acha bonito. Você tem que parar todo dia, você tem que parar toda semana, você tem que parar todo mês e você tem que parar todo ano. O dia precisa terminar no trabalho. Que horas você termina o trabalho no dia? Não tem horário. Então você está vivendo fora do guarda-chuva da bênção. Não, pastor, mas se eu não trabalhar, eu tenho que botar o leite em casa. Pois é, por isso que você trabalha que nem um condenado. Você não acredita que Deus vai te dar o leite? Salmo 127 diz que Deus concede aos seus amados a bênção enquanto eles dormem. Você tem que parar. Senão você sai debaixo do guarda-chuva da bênção de Deus. Olha só, para a gente fechar, tá bom? Para fechar. Eu vou recapitular os 3 pontos para você anotar, mas vamos lá. Sabedoria para saber parar, saber pausar, saber priorizar, saber delegar, saber descansar, saber que Deus trabalha enquanto você descansa. Salmo 127, versículo 1 e 2. Deixa eu ouvir amém. Amém, queridos. Que o Senhor conceda para você descanso, porque descanso não é perda de tempo. Descanso, escuta essa aqui, Paulo. Descanso não é perda de tempo. Descanso é parte da obediência. 6 dias trabalharás e ao 7º descansarás. É um princípio. Se você não está descansando todo dia, se você não está descansando toda semana, se você não está descansando todo mês, e se você não está descansando todo ano, você precisa rever a sua vida. Tem muitas coisas tortas que a gente precisa olhar, e que Deus te conceda poder lá do alto, para que seja assim na sua vida, em nome de Jesus, amém. Vamos louvar a Deus. Vai aplaudir, aplaude.